Olá, sétimo ano. Hoje nós seguimos com o estudo da colocação pronominal, especificamente o estudo sobre a próclise. Então, hoje nós estudaremos a primeira parte sobre esse assunto no capítulo 19 do nosso livro. Então, aqui, só retomando um pouco o conceito geral de que o pronome oblíquo átono, que é o grupo que nós estudamos quando trata-se da colocação pronominal, ele atua como um complemento do verbo, tanto como objeto direto ou indireto, e a regra geral determina a ênclise, que é o pronome depois do verbo, que nós já vimos nas aulas anteriores. Porém, nós temos alguns casos em que o pronome ele deve ser usado antes do verbo, ou seja, ele deve posicionar-se antes do verbo e essa posição é chamada de próclise. E nós temos algumas regras, algumas especificidades em relação a esse uso. Quando é que nós devemos então usar a próclise? O primeiro caso é a presença, então, de uma palavra atrativa, ou seja, é uma palavra que atrai o pronome para antes do verbo, e nós temos vários tipos de palavras que podem atuar como atrativos no caso da próclise. O primeiro aspecto é o emprego da palavra que, ou seja, quando nós tivermos o que antes do verbo, é necessário também que o pronome seja colocado antes do verbo. Eu avisei que nos sentíamos estranhos. No caso, o nos é o pronome oblíquo que deve ocupar essa posição na frente do verbo em razão da palavra atrativa que. Palavras negativas. Nunca nos arrependeremos de viajar tanto. Aqui também, arrependeremos é o verbo. O nos veio aqui na frente em razão do nunca, que é uma palavra negativa. Se nós tivéssemos o jamais ou também o não, aconteceria dessa mesma forma. Nós teríamos que seguir essa mesma regra. Advérbios, que são palavras que indicam circunstâncias. Nesse caso, nós temos rapidamente se colocaram à disposição. Então, rapidamente é um advérbio e o se ocupa essa posição também antes do verbo. Outros pronomes. Ninguém nos incentivou a seguir o roteiro. Então, nesse caso, o ninguém é um pronome indefinido e faz com que seja necessário colocar um nos na frente do verbo incentivou. O outro aspecto também são as conjunções subordinativas. Quando me avisaram, eu já havia saído de casa. Então, o quando aqui, ele exerce a função de conjunção subordinativa e, consequentemente, faz com que seja necessário o uso do me na frente do verbo. Frases exclamativas que expressam desejo. Também é um caso em que o pronome precisa estar na frente do verbo. Que o futuro me traga sorte. Então, o me aqui veio antes do verbo por tratar-se de uma frase exclamativa que expressa desejo. Também, Deus te abençoe. Da mesma forma, então nós temos o te, que é o pronome, na frente do verbo abençoe. Quando tivermos locuções verbais no gerúndio, ou seja, verbo que termina em NDO, regidas pela preposição em, como é que fica? Em se tratando de viajar, ele é o mais animado. Então, aqui nós temos o em no começo, o se, que é o pronome, e tratando o verbo no gerúndio, que no caso nós temos em se tratando de viajar, então o se fica na frente do verbo no gerúndio. Aqui então eu vou resolver com vocês o exercício 4 da página 67.
As orações a seguir iniciam-se com o pronome oblíquo átono em desacordo com a norma padrão. Isso significa o quê? Que nós não podemos iniciar uma frase, não podemos iniciar uma oração com um pronome oblíquo átono. Insira uma palavra atrativa de forma a adequar o uso dos pronomes. Então, nós temos que nos basear naquele conjunto de palavras que podem ser utilizadas nesse caso. Na letra A, nos consultaram sobre os roteiros mais interessantes. Então, aqui nós podemos inserir a palavra sempre. Pode também ser outra palavra, desde que ela caiba ali no contexto e ela faça parte do grupo das palavras que são consideradas atrativas. Então, nesse caso, sempre nos consultaram sobre os roteiros mais interessantes. Então, aqui ela ficou correta. Na letra B, você falou sobre o desastre do trem. Então, aqui nós poderíamos colocar muito se falou sobre o desastre do trem. Na letra C, me despeço por aqui. Aqui nós poderíamos colocar eu me despeço por aqui. Temos então a inserção de um pronome. Na letra D, nos avisaram com antecedência? Podemos colocar aqui não nos avisaram com antecedência, no caso o não, que é uma palavra negativa, palavra atrativa. Na letra E, lhe entregaram os passaportes sem visto? E, fazendo então a adequação, por que lhe entregaram os passaportes sem visto? Então, aqui, como vocês puderam ver, em todas elas nós tivemos a inserção de uma palavra atrativa. No caso, palavra negativa, um emprego do que, um pronome, também um advérbio. Então, são essas palavras que nós podemos utilizar para iniciar uma estrutura e logo na sequência, quando nós precisarmos, então, inserir o pronome, que no caso é o pronome oblíquo átono. O exercício 5 da página 68. Quando o sujeito está expresso antes do verbo, pode optar-se pela próclise ou ênclise, ou seja, quando nós temos um sujeito expresso, nós podemos tanto colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo ou depois do verbo. No texto apresentado na questão 3, esse caso opcional encontra-se no trecho. Então, nós temos na letra A, me apresento aos cicloamigos. Na letra B, me chamo Júlio, 30 anos, publicitário, paulista, apaixonado ao extremo por viagens. Na letra C, minha vida se resumia a trabalhar durante 11 meses para viajar um mês de férias. D, assim fui me planejando. E a letra E, me questionava, por que não? Então, nesse caso, é a letra C a correta, porque nós poderíamos tanto optar pela próclise ou pela ênclise. O exercício 9 da página 70, locuções formadas por verbos no gerúndio admitem tanto o uso da próclise, quanto da ênclise. Analise a oração a seguir. Com o tempo, nosso corpo foi se aclimatando. Reescreva-a aplicando. Na letra A, uma próclise em relação ao verbo auxiliar. No caso, a próclise é o pronome na frente do verbo e em relação, então, ao verbo auxiliar, que é o foi. Nesse caso, então, fica, com o tempo, nosso corpo se foi aclimatando. Então, o se fica na frente do foi, por quê? Que ele precisa, então, ocupar a posição da próclise em relação ao verbo auxiliar, que é o foi. Na letra B, ênclise em relação ao verbo auxiliar. Então, a ênclise é depois. Então, fica, com o tempo, nosso corpo foi se aclimatando. E na letra C,
ênclise em relação ao verbo principal. No caso, o verbo principal é aclimatando. Então, ele fica assim. Com o tempo, nosso corpo foi aclimatando-se. Então, essas são as posições. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1 e 2 da página 65, o 3 da página 67, o 6 da página 68 e também o 7 e o 8 da página 69. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.